Em Ceuta, há manifestações contra o governo e a onda migratória, mas também contra a presença de ativistas de extrema-direita. Petroleiro da frota fantasma russa sujeito a sanções europeias e interceptado pela marinha italiana. Irão desmente Trump e nega quaisquer negociações com os Estados Unidos para o fim definitivo dos combates. Incêndios continuam a lavrar perto de Atenas pelo quarto dia consecutivo, enquanto prosseguem as investigações à colisão mortal de helicóptero. A alfaiataria resiste em Portugal, apesar do crescimento da indústria de fast fashion. Paulo Batista é um dos poucos a manter vivos a arte e o negócio. Ceuta viveu momentos de tensão este fim de semana na manifestação organizada contra a forma como o governo de Madrid está a lidar com o afluxo maciço de migrantes para o escravo espanhol no norte da África. Este domingo, na Praça dos Reis, em Ceuta, marcaram também presença contra manifestantes que vieram protestar contra a presença de ativistas de extrema-direita. Nosotros somos una ciudad multicultural, musulmanes, cristianos, judíos, hebreos, de todo, convivimos en paz. Muitos culpam o governo pela entrada a nado na cidade autónoma de mais de 50 mil pessoas. Estamos en contra de lo que ha hecho el rey de Marruecos, a Ceuta, y el presidente del gobierno, que es el culpable de todo. Queremos su dimisión. No vale un pimiento. La gestión que antes, cero. Os insultos atingiram o auge com a chegada de Vito Quiles ao local. A polícia montou um cordão para separar os dois lados e evitar uma situação semelhante à que envolveu o eurodeputado populista Alvise Pérez no sábado. As autoridades espanholas anunciaram que pelo menos 88 pessoas morreram durante a entrada em massa de migrantes na cidade autónoma de Ceuta. As autoridades marroquinas apresentaram uma estimativa inicial de 11 mortos e estão a trabalhar com Espanha na identificação dos corpos recuperados do lado marroquino. Estima-se que cerca de 60 mil pessoas tenham tentado atravessar a fronteira. A maioria regressou voluntariamente a Marrocos nas 48 horas seguintes. A vaga migratória sem precedentes desencadeou uma crise internacional, levando a Itália a suspender durante um mês a aplicação do espaço Schengen nas chegadas provenientes de Espanha. Perante uma resposta coordenada, depois de 22 Estados-membros terem exigido medidas urgentes, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, criticou a reação dos parceiros europeus, classificando-a como egoísta. A União Europeia reúne-se esta terça-feira por videoconferência para definir uma estratégia comum e evitar novas travessias descontroladas. A marinha italiana abordou um petroleiro da frota fantasma russa em águas internacionais ao largo de Pantelleria, uma ilha situada entre a Sicília e a Tunísia. Uma operação que foi realizada no âmbito de uma missão de monitorização do tráfico de armas e petróleo ao abrigo de um mandato europeu. Segundo as autoridades italianas, o comandante do petroleiro não cooperou inicialmente quando lhe foi pedido para parar para se verificar o pavilhão do navio. Uma equipa de militares italianos chegou então à embarcação de helicóptero para realizar as verificações. Em causa está um petroleiro que navegava sob a bandeira dos Camarões e está sujeito a sanções da União Europeia. Partiu do porto de Cotonou, no Benin, a 16 de julho, com destino a Istambul, na Turquia. As autoridades italianas estão agora a analisar as informações e a documentação obtidas durante a inspeção. Durante o fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou um ataque iminente ao Irão. Diz que o fez porque esta segunda-feira começam novas negociações. Mas Teherão nega que esteja previsto qualquer diálogo e insiste que está em contacto com o Oman sobre como gerir o Estreito de Hormuz. Trump não revelou o local nem quem seriam os representantes dos países nas possíveis conversações. What we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives,
They have a lot of unnecessary power, to be honest with you. It would take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. O memorando de entendimento, assinado em junho, estabelecia um cessar-fogo de 60 dias para negociações sobre o fim definitivo dos combates. Segundo os Estados Unidos, as hostilidades foram retomadas depois de o Irão ter visado navios comerciais no Estreito de Hormuz, apesar de o acordo estar em vigor. O agravamento do conflito causou uma nova escalada dos preços do petróleo. O Brent está perto dos $80 por barril. É um aumento de quase 11% face aos $72 registados no final de junho. Trump quer dialogar, mas já deixou o aviso. Os Estados Unidos lançarão mais ofensivas se as negociações não derem frutos rapidamente. Os bombeiros continuam a combater o grande incêndio florestal na Ática Ocidental após o acidente de domingo que envolveu 2 helicópteros Bell durante uma operação de combate às chamas perto de Psata. As autoridades abriram uma investigação preliminar e o local do acidente permanece isolado e sob vigilância. 2 tripulantes de um dos helicópteros, um dinamarquês e um grego, morreram na colisão. Os 2 ocupantes do segundo aparelho, um britânico e um grego, foram resgatados com ferimentos ligeiros. Durante a noite, as equipas no terreno trabalharam para conter o avanço do fogo, abrindo faixas de proteção com maquinaria pesada. Ao amanhecer, os meios aéreos retomaram as operações. Segundo a última atualização, divulgada na manhã de segunda-feira, os principais focos ativos localizam-se na zona de Porto Germeno, no Monte Kitharion e na região montanhosa de Monte Bateras, a nordeste de Megara. O incêndio começou na sexta-feira na Beócia e alastrou a Ática Ocidental, afetando já mais de 11 mil hectares e causando danos em habitações e outros bens. A Proteção Civil mantém para segunda-feira um risco muito elevado de incêndio na Ática, Beócia e Iúbia. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi visitou esta segunda-feira a prefeitura de Kumamoto, no sudoeste do país, pela primeira vez desde o terremoto de magnitude 7,1 que abalou a região na semana passada. Takaichi sobrevoou as áreas afetadas no helicóptero e visitou um dos abrigos mais bem equipados, o que suscitou críticas nas redes sociais de que esta visita distorce a realidade. 今般視察させていただいた結果も踏まえ、政府としてはプッシュ型の物資支援、都道府県の行う救助業務への支援、応急復旧を含めた災害復旧についてより迅速にかつ一層強化するため、明日200億円を超える規模の予備費の使用を閣議決定し、必要な予算を確保してまいります。 38 pessoas morreram durante o sismo, incluindo uma vítima de aparente insolação quando se abrigava num carro devido ao calor. 8.500 pessoas permanecem em abrigos de emergência superlotados e mais de 46 mil famílias continuam sem água. As autoridades locais salientam que o calor anormal está a agravar as condições de vida já difíceis dos residentes, com temperaturas previstas na ordem dos 40 graus Celsius. Por entre moldes, tesouras e linhas, entramos num ofício centenário, mas cada vez mais raro. Neste ateliê de alfaiataria em Lisboa, um fato ergue-se a partir de tecidos em bruto e o engenho de quem aprendeu esta arte há mais de 20 anos. Porque tirei o meu curso de corte em Madrid, com 21 espanhóis, e creio que desses 21 espanhóis, para já fui dos que tive melhor nota no curso. E aos dias de hoje sou dos poucos que ainda permanece na profissão. Paulo Batista é um dos poucos portugueses que insiste com sucesso em manter vivo o ofício da alfaiataria. Aqui, um fato pode demorar até 60 horas a ser produzido, mas clientes, por enquanto, não faltam.
No mundo cada vez mais dominado pelo fast fashion, um artigo que dura a vida inteira é caro só aos olhos de alguns. Quando a pessoa se queixa que fazer obra por medida é cara, eu pergunto sempre qual é o tempo que acha que o fato vai ter. Se for para usar 2 vezes, provavelmente é caro. Agora, se realmente um fato durar-te 20, 30 anos, se diluires o valor pelos anos de durabilidade, tenho a certeza que sai muito mais barato do que um fast fashion. Perante o crescimento de uma indústria que produz de forma maciça, este alfaiate considera que a profissão poderá sofrer e terá certamente de se adaptar. Acho que as profissões não vão morrer, porque enquanto houver necessidade as pessoas vão se reinventar. Agora, eu acredito que provavelmente o alfaiate daqui a 20 anos não trabalha como o trabalho que eu faço, que é igual como se fazia há 30 e há 40 anos atrás, porque eu só aprendi dessa forma. Acho que se vão adaptar. Paulo Batista é um dos nomes mais conhecidos da alfaiataria em Portugal. Com um ateliê numa das zonas mais emblemáticas de Lisboa, já vestiu várias personalidades conhecidas, incluindo os jogadores de futebol como Bruno Fernandes e até o atual selecionador nacional Jorge Jesus. Este alfaiate mantém um ofício que sobrevive através da minúcia, tempo e detalhe, enfrentando o rápido e descartável. Todos os anos, 5 milhões de toneladas de roupa são deitadas fora na União Europeia, cerca de 12 quilos por pessoa. Este ano entrou em vigor o regulamento europeu que proíbe a destruição de vestuário, acessórios de roupa e calçado não vendidos por grandes empresas para promover a reutilização, reciclagem e economia circular numa das indústrias consideradas mais poluentes do mundo.